1 Coríntios capítulo 13. Como eu sei que há diversas versões da Bíblia, vou pedir para que os irmãos somente acompanhem a leitura e que juntos a gente consiga fazer essa leitura. E diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vale. Seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Vamos orar. Deus, nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite. Que essa palavra ela não esteja restrita como um momento litúrgico de mais uma celebração de culto que viemos, mas que possamos encarar e recebê-la como palavra do Senhor, que nos move, que nos constrange, que nos conforta, que nos confronta, que nos alivia, que nos encoraja. Então, nos leve, Senhor Deus, a viver isso depois dessas quatro paredes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, ela é bastante conhecida. E há algumas curiosidades nela que a gente precisa se atentar, porque ela vai trazer o sentido real dela estar inserida nesse contexto aqui. Porque se os irmãos forem reparar, o capítulo 12 e o capítulo 14 de Coríntios, existe um assunto sendo tratado e que parece que não tem nada a ver com o que está sendo dito no capítulo 13. Tanto que essa passagem que nós lemos, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ela pode ser usada fora de contexto. Talvez é um dos únicos poucos textos da Bíblia que a gente consegue usá-la sem precisar falar do contexto todo para poder explicar para as pessoas o que é que Paulo está querendo dizer. Porque é muito simples. A igreja de Corinto, a qual essa carta foi dirigida, ela estava passando por problemas internos, problemas de relação, de relacionamento. Os irmãos não estavam se dando bem. Eu me lembro que há poucos meses atrás eu cheguei a pregar aqui o capítulo anterior, o capítulo 12, que falava sobre os membros do corpo. Hoje nós vamos falar do capítulo seguinte, que é o capítulo 13. Então, nesse contexto de conflitos, de relacionamentos quebrados, Paulo está tratando a igreja através dessa carta
pedindo para que os irmãos se atentassem para suas atitudes, para os seus comportamentos, para que a igreja se alinhasse e voltasse a viver aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado e proposto para a igreja viver. Então, quando chega no capítulo 12, quando finaliza o capítulo 11, Paulo encerra esse assunto e começa a falar sobre dons espirituais com os irmãos de Corinto. É como se os irmãos tivessem mandado uma carta para Paulo dizendo, aqui nós estamos passando por isso, 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 isso. E essa carta aqui de Paulo é uma resposta a esses irmãos. Então, por isso que Paulo, ele sempre está pontuando, olha, quanto aos problemas de imoralidade sexual, eu tenho para dizer isso, isso, isso. Quanto aos dons espirituais, que é como ele começa no capítulo 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E aí Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. Só que se nós percebermos o final do capítulo 12 e o começo do capítulo 14, eles se encaixam. Mesmo que não existisse esse capítulo 13 que nós lemos aqui, o texto ia continuar tendo o seu sentido normal. Ia correr tudo bem. Mas esse texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 13, ele é um cântico, um hino, uma poesia, composta pelo próprio Paulo, e que talvez Paulo, quando estava escrevendo essa carta, lembrou. Olha, eu tenho algo aqui, um documento, um cântico, um hino, uma poesia que pode acrescentar no que eu estou falando aqui. Então é como se Paulo estivesse escrevendo o capítulo 14 e antes dele encerrar o assunto falando de dons, não, mas eles precisam saber de uma coisa. E aí nós temos esse capítulo 13 que interrompe o assunto e aí complementa e faz todo o sentido. Por isso que eu disse, ele pode ser lido fora de contexto. Por isso que às vezes nós usamos ele para casamentos, para declarações de amor, porque de fato ele está falando sobre o amor. Só que tem algo muito interessante aqui, porque Paulo não está falando de sentimento aqui. Paulo está falando de comportamento. Paulo está falando de compromisso. E aí a gente entende por que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, está falando sobre dons espirituais, sobre o funcionamento do corpo, e de repente ele está falando de amor. E aí Paulo começa usando esse texto com uma linguagem forçada. Porque se vocês olharem para o finalzinho do capítulo 12, vamos olhar o versículo 29, por exemplo. Paulo faz um questionamento para a igreja. Ora, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? E a resposta para todas essas perguntas é não. Então Paulo ele está praticamente, a não parecer um pouco agressivo aqui, ele está dando uma bronca na igreja. Porque a igreja estava muito preocupada em buscar uma aparência espiritual, fazendo uso dos dons espirituais. E aí Paulo começa dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês usem os dons da maneira certa. Os dons são para a glória de Deus. Não é para se envaidecer. E Paulo começa a ensinar sobre o funcionamento do corpo. Ora, o corpo ele tem vários membros. Os membros são diferentes um do outro e etc. E tal. E aí ele termina dizendo, entenderam? Então, são todos mestres? Não. São todos apóstolos? Não. E aí quando chega no 31, aqui acontece até um erro de tradução, porque, pelo menos na minha versão, está escrito, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas, na verdade, no original está escrito assim, mas, ou no entanto, como se Paulo estivesse dizendo, se vocês sabem que a resposta é não, por que vocês estão brigando para ver quem tem o melhor dom? É isso que Paulo está dizendo. São todos apóstolos? São todos mestres? Não. Então por que vocês estão brigando aí? Então por que vocês estão se dividindo? Já que vocês sabem
que nem todos exercem o mesmo dom. E aí tem um acréscimo dele. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vive em comunidade. Como é que a gente se relaciona com as pessoas. E eu acho interessante falar de relacionamento, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou intencionalmente para se relacionar. Isso fica claro desde o Gênesis. Isso não é uma teologia inventada, algo que precisa ser estudado ao decorrer da Bíblia. Não, é simples. Deus cria o homem, cria todas as coisas e diz: não é bom que o homem esteja só. Eu preciso fazer alguém para se relacionar com ele. Eu preciso fazer alguém ao lado dele para que seja auxiliadora, companheira. Aqui eu não quero me restringir só à relação marido e mulher, homem e mulher, mas relação de seres humanos, da vida social, de uma simples amizade, de um simples contato. E prova dessa intenção relacional de Deus é o próprio Deus indo visitar a criação todos os dias. Ou seja, buscando relacionamento com a sua criatura. Então Deus criou o homem para o homem ser um ser de relacionamento. Não era para viver dentro de uma caixinha, dentro do seu mundinho. Não. É para se relacionar. E aí, você pode até lembrar de outros textos da Bíblia que vai falar mais ou menos disso, de relacionamento. O resumo da lei é o quê? Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Relacionamento. Então, Deus tem a intenção de que nós sejamos seres de relacionamentos. Então, é interessante nós olharmos para esse texto que está falando de amor, com isso em mente. Relacionamento. Aqui nós temos pessoas, nós fazemos parte de uma comunidade cristã chamada Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, onde várias pessoas vêm, se reúnem, congregam, se falam, durante a semana tem as suas diferentes rotinas, suas diferentes agendas, e que por algum motivo nós estamos aqui. Algo faz com que nós tenhamos comunhão, ou não. Há coisas aqui que podem enriquecer os nossos relacionamentos, ou não. Mas diante de tudo isso, sabendo que Paulo dirige esse texto para uma igreja, é isso que nos dá conforto de olhar para esse texto, porque nós estamos reunidos aqui como igreja. Então, quando Paulo está terminando o capítulo 12 dizendo: não são todos, né? Não, então por que vocês estão se matando, como a gente diz, se matando para ver quem tem o melhor dom aí? Porque parece contraditório dizer qual é o melhor dom, busca o melhor dom. Não existe o melhor dom. Não existe o melhor dom. E aí é isso que Paulo vai mostrar. Não existe o melhor dom. Eu vou mostrar para vocês o melhor caminho. E aí ele começa o capítulo 13, que foi o que nós lemos. Usando uma linguagem forçada, uma hipérbole, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está dizendo: olha, eu falo a língua dos anjos. Olha, eu falo todas as línguas dos homens, dos anjos. Não, ele está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vale. Eu vou ser como um metal que soa e um sino que tine. Paulo está dizendo assim: eu vou ser algo vazio, sem propósito, sem causa. Porque de que vale eu me ensoberbecer da minha vaidade, de todos os meus dons, do meu talento, das minhas posses, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu construí, se eu não tiver amor? Só que esse amor não é... Amor ao quê que você está querendo dizer, Paulo ou Júnior,
Amor ao quê? Se eu não tiver amor ao quê? Amor ao próximo. Amor a Deus. Amor a mim mesmo. Amor ao Evangelho. Amor à palavra de Deus. Se eu não tiver amor, de nada vale. Não adianta esforço nenhum. E ele continua forçando. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, percebe? Ele está falando de tudo que a igreja estava vivendo. Brigando para falar a língua de anjo. Brigando para ver dom de falar profecia. Dom de falar todas as línguas dos homens. E Paulo está falando, olha, ainda que eu falasse toda a língua de homem, língua de anjo, o dom de profecia, que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e que eu tivesse toda a fé que transportasse montanha, se eu não tiver amor, não adianta nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada aproveitaria. E aí ele começa a descrever esse amor. E aí a gente percebe que esse amor, ele é sacrificial. E aí a gente entende que amor não é um sentimento. É uma postura. É uma postura que você faz não por você mesmo. Não a partir de você mesmo. Mas pensando ou em Deus ou no próximo. Isso é o verdadeiro amor. Ah, mas não merece. Ah, mas não vai mudar. E aí eu estou falando de relacionamento. Estou falando do nosso irmão da igreja, seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu irmão, do seu patrão. Ah, mas não merece. E nós, merecíamos o amor de Deus? Hoje cedo alguém me perguntou, Júnior, não é justo, porque Adão pecou. Não fui eu que pequei. Não é justo eu ficar pagando o pecado de Adão. Eu falei, então é justo Jesus pagar o seu pecado? Aí a pessoa começou a sorrir, porque ela entendeu a graça. Uma pequenina explicação. Falei, Cristo vem justamente para isso. Para ser justo. Para nos justificar. Porque de fato não seria justo pagarmos o preço de um pecado que nós não cometemos. E Ele vem e nos reconcilia. Nos devolve a adoção de filho. Nos devolve a esperança de viver para a glória de Deus. Olha que bênção, olha que graça. Agora, se você não entender isso, de fato você vai ficar nessa vida pesada de não é justo. Eu não tenho que ficar pagando mesmo. E Cristo fala, poxa, eu também não tinha que pagar. Mas eu fui aí e morri por você. Eu já paguei o preço, você está sofrendo à toa. Você está se encarregando, se amargando à toa. Já está tudo pago, já está tudo certo. O meu amor te transformou, te libertou, te resgatou. E aí Paulo está falando desse amor. Um amor que é paciente, é benigno. Um amor que não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Se não busca o próprio interesse, já se tornou um sacrifício. Porque se você está fazendo algo para o bem de outro e não para o bem de si mesmo, aquilo é sacrificial, você está se doando para alguém sorrir. E a Bíblia define o amor como sendo isso. Não é, olha, se você ama, de vez em quando, vez por outra, você pode... Não. Ah, você ama, você diz que ama. Você ama mesmo? Então você deve preencher esses pré-requisitos aqui. E volto a dizer, isso vale para os nossos relacionamentos conjugais, matrimoniais, familiares, mas pode ser os nossos relacionamentos espirituais com Deus e com os irmãos. Essa carta foi dirigida para uma igreja. Ela poderia ter sido dirigida para um irmão,
Paulo escreveu cartas direcionadas a pessoas. Carta a Filemão, carta a Timóteo, carta a Tito. Mas não. Essa aqui, nesse caso, foi dirigida a uma igreja que estava com os seus relacionamentos interrompidos por causa de inconveniências, falta de paciência, soberba, inveja, injúrias, divisões, facções. E aí Paulo diz, vocês estão tão preocupados com o dom para ver quem é o melhor aí, mas o essencial, que traz a saúde real, espiritual para a igreja, vocês não estão se preocupando, que é o relacionamento. Aí Paulo, depois que ele descreve essas características do amor, dizendo que o amor tudo sofre, crê, suporta, espera, ele diz, a partir do versículo 9, que tudo que nós vivemos aqui é parcial. Querendo dizer assim, olha, vocês precisam entender uma coisa. Cristo morreu para nos salvar, foi aos céus, derramou seu Espírito Santo sobre nós com os seus dons para equipar a igreja, para que nós, enquanto estivéssemos aqui na terra, com os nossos dons, manifestemos Cristo. Só que vocês precisam entender que um dia isso vai passar, isso vai acabar. Os dons vão cessar. Não vai ser mais necessário a gente pregar o Evangelho, porque aí Cristo vai ter voltado e não vai mais precisar anunciar que Ele vai voltar. Agora haverá uma coisa que não vai passar: o amor. Os dons cessarão, mas o amor não. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A partir do versículo 9. Pois em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Agora, nós vemos como um espelho, de maneira obscura, mas um dia veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, e então nós conheceremos Ele da mesma maneira que nós somos conhecidos por Ele. Agora eu peço para vocês que vocês cultivem 3 coisas. Paulo está encerrando esse assunto para voltar a falar de dons com os irmãos. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Eu queria falar sobre essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Palavras que nós conhecemos, palavras que nós muitas vezes falamos, escrevemos, pensamos, e às vezes, no sentido bíblico, nós não sabemos o que realmente é a fé, a esperança e o amor, sobretudo num texto como esse, num assunto como esse. Quando Paulo está falando de fé, nesse sentido aqui, Paulo não está falando de uma crença religiosa. Ele não está falando de, crê em Deus. Eu peço para você que você crê em Deus e pronto, acabou. Quando Paulo está falando de fé, ele está falando de um compromisso com a palavra de Deus. Isso é a fé. Isso é explorado mais a fundo lá em Tiago. Quando Tiago diz que as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, ele justifica, num bom sentido, ou ele testifica a nossa fé. Ou seja, a nossa fé, ela é manifesta através daquilo que a gente faz. Então, se eu digo que creio, então eu devo me comportar como alguém que crê. Porque senão é incoerente, não faz sentido. E aí por isso que Tiago diz, então, se você não se comporta como tal, a sua fé, ela é morta. E aí Tiago diz assim também, você quer ser religioso mesmo? Então vai visitar a viúva, vai ajudar o necessitado,
Em outras palavras, vai fazer alguma coisa. Para de dizer que crê e está nessa zona de conforto. É a mesma coisa que Paulo está falando. Vocês estão aí brigando para ver quem é o melhor. Mas o melhor é amar a Deus e ao próximo. Porque os dons vão passar, vai acabar. Mas o amor não acaba. O amor tudo suporta. O amor dura para sempre. Um dia nós veremos face a face o amor. Deus é o amor. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo diz cultiva a fé, ele está dizendo desse comportamento de quem ama. De quem crê e vive como quem crê. De que tem compromisso com a sua fé. Quando Paulo está falando de esperança, Paulo está falando da verdadeira esperança que move o crente. Que não é a esperança de um amanhã melhor, de que amanhã vai dar tudo certo, eu vou ser promovido, eu vou passar no vestibular. Não é essa a esperança. É a esperança do cristão mesmo, de que Cristo vai voltar. Essa deve ser a nossa esperança. Essa é a razão de nós estarmos aqui na terra. Pregar isso. Que Cristo vai voltar. Paulo está dizendo, permaneça na fé, no comportamento com a palavra de Deus, o comportamento de quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo. E na esperança de que Cristo vai voltar. E o último, e no amor, que é o que durará para sempre, que é o que ele diz, que é o maior de todos. Por que é o maior de todos? Por causa do que eu estou dizendo aqui. Porque o amor, ele é o instrumento de vida do crente. Ou seja, tudo aquilo que a gente fizer tem que ser em amor. Eu lembro agora de uma piadinha que a minha avó Marilene sempre faz. Nossa, avó, que comida gostosa, é porque eu fiz com amor. E é interessante se nós pensarmos que cada vez que as pessoas olharem para tudo que nós fizermos, eu uso esse exemplo, mas pode ser tantas outras coisas, daquilo que você sabe fazer, daquilo que nós podemos fazer, e a cidade olhar para nós e dizer, olha, como vocês conseguem? Por causa do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Não é uma preocupação de encher o templo. Não é uma preocupação de enriquecer. Não é uma preocupação de ser popular. Não é uma preocupação fajuta. Uma preocupação humana. O Evangelho, ele se preocupa com o que Deus se preocupa. E Deus está preocupado em resgatar pessoas, em restaurar relacionamentos. E nós podemos ser instrumentos disso. E nós precisamos nos mover diante disso. Nós precisamos nos comprometer com isso. Nos responsabilizar por isso. E não viver uma fé que se restringe a uma agenda de uma comunidade religiosa, aonde nós dizemos que somos, mas não nos comportamos como dizemos que somos, o que somos, e na verdade não somos. Um pouco filosófico, mas interessante para se refletir. Então, o amor é o instrumento de vida do cristão. É o modo como o cristão deve viver em tudo que ele fizer para a glória de Deus. E não para nós. É para o louvor de Deus. Então o amor, ele é uma postura sacrificial que louva a Deus. Ele não é um sentimento. É uma proposta de viver se doando pelo próximo e por Deus. É assim que a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo da mesma maneira que nós nos amamos. Deus testa o nosso amor nesse sentido. Ele não diz assim,
Ame a Deus acima de todas as coisas, e aí você diz, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí ele diz, você vai mostrar que me ama acima de todas as coisas, amando o próximo. Eu amo o próximo. Sim, você ama o próximo, mas eu quero ver se você ama o próximo da mesma maneira que você se ama. Da mesma maneira que você se preocupa com você mesmo. Da mesma maneira que você quer que o seu projeto dê certo, que a sua beleza esteja em dia, que a sua finança esteja equilibrada, que os seus planos corram bem, que a sua família esteja confortável. Então, deseja isso para o próximo também. É difícil, né, irmãos? Mas é isso que a palavra está pedindo para nós. Não pense você que eu falo aqui como alguém soberbo, de que já cheguei nessa estatura aqui, de que amo o próximo da mesma maneira que eu me amo. Essa palavra serve para mim também. E eu espero que sirva para você também. Para nós revermos os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com as pessoas e com Deus, ele é quebrado por causa do pecado. Nós caímos. Mas Cristo resgata esses relacionamentos. A redenção em Cristo Jesus. E Cristo quer restaurar os nossos relacionamentos. Talvez, possivelmente, hoje aqui eu esteja falando com pessoas que estão com relacionamentos quebrados em suas casas. Que estão com relacionamentos quebrados aqui dentro da igreja, lá fora no trabalho. E talvez seja uma oportunidade do Senhor dizer para você, restaure esse relacionamento. Ame, perdoe. Não se envaideça, não se ensoberbeça. Não haja buscando o seu próprio interesse. Pense nele. Pense em mim. É Deus dizendo. O amor é sacrificial. O amor se doa. O amor pensa no próximo. O amor é longânimo. O amor tudo suporta. Tudo espera. O amor é benigno. O amor é paciente. Não se esqueçam de viver da maneira que vocês creem e dizem que vivem. Não se esqueçam de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na esperança de que Cristo vai voltar e nos receberá e o veremos face a face. Por isso, irmãos, como Paulo terminou, e eu termino, ame. Ame o mundo, ame a cidade, ame as pessoas. Ame sua família, ame os irmãos da igreja, ame o desconhecido. É interessante quando nós falamos de amar ao próximo, e Jesus propôs a parábola do bom samaritano, e que nós conhecemos, mas às vezes não atentamos para o que Jesus está querendo de fato dizer ali. Porque Jesus diz, vocês devem amar o próximo. E os judeus, a fim de tentar Jesus para que ele caísse em contradição, dizem, e quem é o próximo? Jesus propõe uma parábola. Diz, prestem atenção. Havia um homem caminhando. Os salteadores, ou seja, os ladrões, roubaram aquele homem. Espancaram aquele homem. Deixaram jogado ele à beira da estrada, ele quase morto. E aí vem o sacerdote e passa reto. E aí vem o levita e passa reto. E aí vem o samaritano e atende aquele homem. Sara as suas feridas. Leva para a hospedaria. Deixa tudo pago. Jesus usou duas figuras importantíssimas para o judeu, que era o sacerdote e o levita. E usou aquele que era rejeitado, a escória da sociedade, que era o samaritano, para dizer que era o samaritano que estava atendendo o necessitado. É como se Jesus estivesse olhando para nós e propondo, vocês querem amar o próximo? Mas o pastor passou reto. O presidente da mocidade passou reto. E o traficante foi lá e atendeu. A prostituta foi lá e atendeu. É isso. Contextualizado, é isso. Mas às vezes nós olhamos como uma historinha bíblica. E com o bom samaritano. Agora,
vamos contextualizar, vamos trazer para o nosso tempo quem é o samaritano. Então é Jesus nos chacoalhando, tirando-nos da zona de conforto e dizendo, vamos fazer alguma coisa. É Jesus dizendo, Pedro, você de fato me ama? Sim, eu te amo. Então vai trabalhar, apacenta as minhas ovelhas, vai fazer alguma coisa, vai servir. Vai viver esse amor. Vai fazer com que as pessoas vejam esse amor. A cidade precisa do Evangelho. O reino precisa ser pregado. E nós somos os profetas. Nós somos os missionários, os evangelistas, os pregadores. Nós somos os filhos de Deus, em que a criação aguarda, gemendo ardentemente, a nossa manifestação. Isso está escrito lá em Romanos 8. A maior evidência de que o céu invadiu a terra é o Espírito Santo habitando em nós e o amor do cristão sendo manifesto. Essa é a maior evidência da salvação. Não é os dons espirituais a evidência de que eu sou salvo. A evidência de que eu sou salvo é se eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo da mesma maneira que eu me amo. Eu queria que nós encerrássemos esse momento de meditação na palavra de Deus fazendo uma oração, irmãos. Uma oração de confissão dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas falhas. E que se você tiver algo incomodando no sentido de liberar perdão para você e para alguém, eu recomendo que você, após esse culto, libere esse perdão, para que o amor de Cristo flua em nosso meio e não recebamos uma repreensão da parte de Deus, como esses irmãos estavam recebendo. Vamos amar verdadeiramente, irmãos. Vamos amar verdadeiramente. Não só aquele que eu gosto, não só aquele que eu vou com a cara, mas de amar todos, porque um dia também nós não merecíamos amor e nós fomos achados pelo amor incondicional e Deus nos amou. Da mesma maneira como você pode estar pensando que alguém não merece amor, você um dia também não merecia e você foi amado. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos compartilhar esse amor, vamos falar desse amor, vamos viver esse amor, para que a gente contemple os resultados deste amor de Deus em toda a humanidade, em todas as cidades. Não adianta a gente ficar de braço cruzado dizendo, não tem jeito, não vai mudar, é assim mesmo. Isso aí não quer nada com nada, não quer nada com a vida. Não vou com a cara dele, com a cara dela. É mais fácil a gente abrir os nossos braços e abraçar ele e dizer, irmão, eu te amo. Me perdoa. Ou eu te perdoo. Vamos nos tocar. Vamos nos relacionar. Nós somos criados para isso. Vamos nos amar. Vamos ter comunhão. Vamos ter compaixão. Relacionamento, vida. Isso é uma família. Feche seus olhos e nós vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos